E agora, gente, foi o seguinte, para a gente fechar, né, nossos assuntos de política, eu vou conversar com o Adriano Oliveira, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bom, Adriano? Me ouve bem? Sim, escuto bem. Boa tarde. Como estão? Tudo jóia. Olha só, professor, vamos falar primeiro sobre um assunto que tem mexido com o bolso dos brasileiros. Quase todos os parlamentares do Congresso Nacional embolsaram ou embolsarão 39,3 mil reais brutos a custo, né, a título de ajuda, né, de custo para se mudar de Brasília ou eventualmente fazer o caminho inverso, sair de Brasília e voltar para os estados de origem. Mas acontece que nem todos eles vão fazer essa mudança, já que muitos foram reeleitos e até tem os que moram em Brasília. Como o senhor avalia essa falta de filtro para a entrega de ajuda de custo? Tem parlamentar que vai receber quase 80 mil reais porque, em tese, estaria terminando o mandato e começando outro. Falta aí uma fiscalização mais abrangente nesse caso? Como é que falta a fiscalização? Não é a primeira vez que existem críticas aos gastos dos poderes. E daí eu incluo também o poder judiciário. Tanto o poder judiciário como o poder legislativo têm, por exemplo, os salários mais altos do serviço público, quando comparado ao poder executivo. E nós sabemos que também ambos têm gastos muito altos, inclusive, vale salientar, o Ministério Público. O que falta é que você tenha quando for ser discutido uma reforma administrativa, que é necessária, é que os gastos dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público também sejam incluídos nesta reforma. Só que eles são poderes autônomos, então certamente esses gastos não vão ser incluídos, tanto no que diz gastos sem considerar a folha dos servidores, mas também incluso a folha dos servidores, porque nesses poderes, nessas instituições, estão os maiores salários do serviço público. Ao mesmo tempo também, nós não podemos discutir e reclamar apenas dos gastos do Poder Legislativo. Se é para existir uma reclamação, que essa reclamação seja para todos os poderes, incluso Ministério Público e Poder Judiciário. É claro que sua observação e argumento foi importante, qual seja, se poderia existir um filtro, ou seja, será que todos os parlamentares precisam daquele valor total, ou existem parlamentares que já moram em Brasília e precisam de um valor menor? Então, é possível que esse filtro possa gerar uma economia. Entretanto, é como frisei anteriormente, a crítica não deve ficar restrita ao poder legislativo. A crítica e também a racionalidade dos gastos públicos devem incorporar poder executivo, poder judiciário, Ministério Público e poder legislativo. Perfeito. E olha só, o carnaval acabou, né? E o que a gente pode esperar dessa volta dos trabalhos no Congresso a partir de semana que vem? Na sua avaliação, professor, quais são as pautas que devem ser prioritárias? Olha, as pautas prioritárias são duas, ao meu ver. A primeira delas é a reforma tributária. A segunda é o encaminhamento do novo teto fiscal, que vai ser encaminhado pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad. Então, há a expectativa de que, com esse encaminhamento do teto fiscal, ocorra a aprovação, ocorra também uma reação positiva do mercado e, consequentemente, a médio e a longo prazo, aconteça uma redução dos juros e não mais esteja presente essa discussão, a crítica do presidente Lula em relação ao presidente do Banco Central. E, com o passar do tempo, com também a queda da inflação, os juros passem a declinar. E, concomitantemente, após a aprovação do novo arcabouço fiscal, que seja encaminhado para o Congresso Nacional a reforma tributária. Por quê? A reforma tributária caminha com esse novo arcabouço fiscal, porque com a reforma tributária, o Estado brasileiro tem que adquirir maior capacidade de arrecadar mais, tem que ter uma justiça fiscal, onde os pobres venham a pagar menos tributos, e aqueles segmentos que hoje pagam pouco tributos ou não pagam tributos, como é o caso das isenções, possam vir a pagar esses tributos. E claro, mas eu vejo que este ano não dará tempo, em virtude da discussão econômica em torno da reforma tributária e também do novo arcabouço fiscal, a reforma administrativa. Por quê? Se falamos em controle de gastos, temos que falar também administrativa, dotando o Estado com princípios de economicidade e também de eficiência. E ainda falando do Congresso, o Centrão tem negociado uma base paralela de apoio a Lula na casa.
Como você vê essas negociações e isso de alguma forma pode ser um facilitador para a aprovação desses projetos que são considerados prioritários pelo governo? Sim, absolutamente normal. Eu sempre considerei que o PL no seu todo não irá caminhar unido na oposição ao Estado. É claro que nós vamos ter parlamentares do PL que ainda estão vestindo a camisa do bolsonarismo, ou porque ideologicamente são radicalmente contra qualquer concepção do PT no governo ou qualquer concepção lulista. Então, esses parlamentares, que para mim, ao meu ver, representam a minoria, ficarão fazendo oposição. Entretanto, outros vão procurar, claro, dialogar com o governo, vão procurar espaços no governo, vão procurar receber algum tipo de benefício nos seus respectivos estados por parte do governo Lula e, por consequência, tem que votar com o governo, que isso faz parte da dinâmica política, da relação executivo e legislativo. Outros partidos, como é o caso do PP, eu também vejo que deve caminhar unido com o governo, e assim como os republicanos. Embora esses partidos declarem até o instante que são independentes, como é o caso, e aqui incluo também o União Brasil, no momento em que o governo ele conseguir aprovar o novo arcabouço fiscal, conseguir aprovar uma reforma tributária, ter políticas sociais efetivas e, principalmente, aumentar sua popularidade, isso facilita muito que o presidente Lula consiga gerenciar bem a sua coalizão partidária, gerenciar tanto a sua dinâmica, como também receber mais parlamentares apoiando o governo. Então, nesse instante, eu não vejo problema, dificuldades imensas, nenhuma dificuldade imensa para que o presidente Lula consiga conquistar uma boa base no Congresso. Inclusive, é importante ressaltar novamente, com o apoio de deputados bolsonaristas, ou seja, do partido do presidente, no caso o PL. Obrigado. A gente conversou agora com Adriano Oliveira, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, Adriano. Obrigado e disponha.